A paz do Senhor. Este é o canal Evangelho Puro e Simples e hoje eu quero conversar com você sobre o seguinte tema: como orar corretamente. E eu vou dividir esse vídeo sobre os seguintes tópicos. Primeiro, como orar corretamente. O segundo tópico, quais os elementos que deve conter uma oração. E o terceiro tópico, eu vou dizer para vocês o que a oração causa no nosso cérebro, qual é o benefício, os benefícios que a oração traz ao nosso cérebro. Então eu peço que você fique comigo até o final. Não pule nenhuma parte, tá bom? Assista todo o vídeo para que você fique bem informado e você passe essa informação adiante. Eu tenho certeza que mais pessoas querem, precisam saber o quão é bom orar, o quanto faz bem ao nosso cérebro a oração, né? A prova disso é que Jesus praticava a oração, né? E ele mesmo, lá em Mateus, capítulo 7, versículo 7, ele mesmo nos incita a orar. Ele diz assim: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Versículo 8. Pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Então, Jesus está nos incentivando a orar e a buscar dia após dia. Tem um propósito de oração, né? Então, agora eu vou te explicar o que é oração. Irmãos, a oração é a aproximação da pessoa com Deus. E isso acontece de forma falada, como eu estou te falando aqui agora, como você pode orar em pensamento, né? Porque como está escrito no Salmo 139, Deus conhece os nossos pensamentos. Então, às vezes você não fala, mas você pensa, né? E Deus está ali ouvindo, contemplando a sua oração em pensamento. E a oração, irmãos, ela pode ser feita de maneira particular, só Deus e você, ou de maneira pública, né? E dito isso, agora que já defini para você o que é oração, eu quero te dizer elementos que deve conter uma oração. Irmãos, primeiro elemento que deve conter uma oração é a confissão. Nós devemos chegar perante ao Senhor, já confessando os nossos pecados. Isso me faz lembrar do rei Davi, ali no Salmo 51, e também me faz lembrar de uma parábola que Jesus contou em Lucas 18, né, que fala sobre o fariseu que chegou se achando diante de Deus e fala sobre o publicano que reconheceu que ele era pecador e que ele não era digno nem mesmo de levantar os olhos aos céus. Sabe quem Deus justificou? Para você, deixa nos comentários. Quem você acha que saiu justificado perante Deus? Foi o publicano que reconheceu que ele era pecador ou foi o fariseu que estava ali se achando, né? Quem você acha que Deus ouviu a oração? Escreve aí nos seus comentários. O publicano que se humilhou ou o fariseu que estava se achando? Bom, voltando, então, primeira coisa que deve ser inclusa na nossa oração é a confissão. A segunda, e tão importante quanto, é a adoração. Nós temos que adorar a Deus por quem Ele é, né? Adorar a majestade do Senhor, a soberania do Senhor, porque tudo está no controle dEle, nada foge ao controle das suas mãos. O nosso Deus é tão poderoso que existe várias estrelas e Ele sabe o nome de cada uma delas e Ele chama todas elas pelo nome. O Deus que criou todas as coisas. Então, Ele é o Deus que sustenta esse universo com a mão dEle e nos sustenta também. Ele é o Deus que nos criou e se preocupa em cuidar de nós, né? Então, esse é o nosso Deus, isso é adoração. E o terceiro elemento é a comunhão. É de você dar a Deus o seu melhor através da oração, através da adoração, e você também vai receber de Deus. Você dar a Deus o seu melhor com todo o seu coração e você recebe de Deus tudo aquilo que você precisa. Aquilo que você necessita não vai te faltar, porque Deus tem prazer em ter comunhão, porque comunhão é isso, é vivência, é divisão, isso é comunhão, né?
Então, nós devemos primeiramente, nós devemos, numa oração, confessar os nossos pecados, depois adorar ao Senhor, terceiro, ter comunhão com Ele, quarto, ser grato. Nós precisamos ser grato ao Senhor por tudo o que Ele tem feito, reconhecer o quanto Ele é Deus em nossa vida, né? Aliás, o apóstolo Paulo só conseguia ser feliz porque ele era um homem de oração, e essa oração inundava ele de tal maneira, né? O Espírito Santo de Deus era com ele de tal maneira que ele conseguia ser feliz apesar das adversidades, porque ele tinha comunhão com Deus e ele era grato ao Senhor, né? Tanto é que ele diz: não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas orações e petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, com súplicas e ações de graça. Então, ele era grato, né? E nós devemos ser gratos também. Você também pode, na oração, você tem que pedir por você, mas também você tem que interceder por outras pessoas. Então, você tem que pedir por você, que é uma oração pessoal, mas você também deve ser um intercessor, aquele que intercede por outras pessoas diante de Deus. E agora, amados, se você tá gostando, deixa o seu like aí, tá? Para o YouTube entender que tá sendo importante, que tá sendo relevante esse assunto, tá bom? Deixa seu like, deixa seu comentário, se inscreva e compartilhe. Tem mais pessoas precisando ouvir, tá bom? E agora, os benefícios que a oração causa ao nosso cérebro. Pasme, irmãos, pasme. Olha só. A oração tem várias, tá? São vários benefícios, mas eu só vou dizer 3. A oração, ela aumenta a sua resistência à dor ou algum ambiente difícil. Por quê? Porque ela vai diminuir o estímulo no nosso córtex parietal superior. Esse córtex parietal superior é que nos dá o tato, né? Nos faz perceber o tato, percepção de dor. E quando você começa a orar, você está com dor e começa a orar, a oração começa a trabalhar nesse córtex e diminui a sua dor, né? E você consegue até suportar ambientes difíceis. Prova disso foi Jesus no Getsemane, que estava ali suando até mesmo gotas de sangue, né? Tamanho estresse, tamanho sofrimento, mas quando ele levanta dali, ele sai dali para enfrentar a cruz e sai ali vitorioso, né? Ele sai para enfrentar a cruz, ele sai para enfrentar ambiente difícil, porque ali ele vai ser acusado injustamente, ele vai apanhar, ele vai sofrer, ele vai ser torturado, né? Mas ele consegue sair dali e suportar tudo isso, porque antes ele estava em oração. Segundo benefício, aumenta a felicidade. Sim, porque quando você está orando, a oração ela aumenta numericamente a serotonina e a dopamina, que são neurotransmissores relacionados à felicidade. E tanto a serotonina como a dopamina, elas estão presentes nos antidepressivos, né? Você vê, quando você ora, isso aumenta em você. Então você se sente mais feliz. Prova disso é que, como eu falei no início do vídeo, o apóstolo Paulo, que era um homem de oração, ele conseguia ser feliz em todas as áreas, apesar das adversidades. Prova disso que ele escreveu uma carta aos Filipenses, que é denominada a Carta da Alegria. E o terceiro e tão importante, ajuda você a tomar as decisões. Olha só. Por quê? Porque quando você ora, você melhora a sua capacidade de decisão. Por quê? Porque quando você está orando, você consegue ativar o córtex frontal, né? E esse córtex frontal, ele é responsável por tomar decisões. E quando você ora, você consegue ativar esse córtex frontal e com isso você consegue ter mais lucidez, mais clareza para tomar decisões. Prova disso é que Jesus, quando ele tinha que escolher os 12 discípulos dele, ele passou a noite inteira em oração, né? Como está lá escrito em Lucas 6, versículo 12. Se você gostou, compartilhe, comente, deixe seu like, se inscreva. Tem uma tecla aí escrito inscreva-se.
Aperta aí, para você não custa nada e para mim vai ajudar muito. Você é importante no ministério a qual Deus me deu. Deus te abençoe, a paz.